Olá pessoal, eu sou Misaele Silva, estudante de jornalismo aqui da Unifor e sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo no Campus, programa da TV Unifor que te deixa por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa universidade. Oi gente, eu sou Ravel Araújo, também estudante de jornalismo. Nessa edição você acompanha um seminário sobre práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, também um colóquio sobre violência de gênero. Além disso, teremos um bate-papo com o professor Bruno Lessa, pós-doutor em administração, sobre a aplicação das práticas ESG nas empresas, as mudanças no mercado e a urgência de pensar sobre questões sociais dentro das corporações. Tudo isso e muito mais nessa edição do Mundo no Campus. Vem com a gente! As práticas ambientais, sociais e de governança são algo que permeiam e devem balizar as empresas no mundo atual. Pensando nisso, a Unifor, que está sempre na vanguarda, organizou um seminário sobre esse assunto. Confere aí. Você já ouviu falar em ESGs? Eles são um conjunto de padrões e boas práticas que visam definir se uma empresa é sustentável e corretamente gerenciada. Vendo isso, a Unifor organizou uma série de palestras sobre esse tema que está em destaque. O ESG, no meu entender, é é a sustentabilidade corporativa, né? É uma forma, é uma agenda, é um manual, é uma meta, são compromissos, são programas que levam as empresas a alcançarem uma categoria, uma classificação de empresa sustentável. Esses parâmetros de práticas ambientais são uma jornada de transformação dos negócios e envolvem a construção de um mundo inclusivo, ético e ambientalmente sustentável, que garanta a qualidade de vida para todos. Um tema tão importante tanto para as empresas quanto para a sociedade em geral, para que todo mundo se mantenha atualizado sobre as políticas ambientais, né? Nós vivemos num planeta de recursos finitos e cada vez mais temos que nos conscientizar sobre as questões das políticas ambientais, a atualização sobre esses assuntos e a questão das limitações sociais e de utilização, né? Dentro dos materiais utilizados nas empresas, o consumo, e a gente adequar isso com o direito. A gente precisa se preocupar para ontem, né? Porque os nossos recursos eles são finitos, né? A gente sabe que se a gente não gerenciar, as consequências podem não vir diretamente para nós, mas vão vir para as futuras gerações, né? Então a gente precisa realmente sair da nossa bolha e pensar mais no próximo, cuidar do nosso meio ambiente. Isso não é conversa para boi dormir, como se diz, né? É algo muito importante. Essa sigla significa em português ambiental, social e governança. Mostra como o valor de uma empresa está atrelado não somente a resultados financeiros, mas também a conquistas não materiais que refletem a missão e os propósitos de uma marca. A questão mais importante aí é a gente olhar para o aspecto ambiental. E aí, lógico, o ambiental ele tem que estar em tudo e acima de tudo, penso eu. Semana passada, ouvi um amigo, o professor Carlos Marés, ele falando que o nosso grande desafio no contexto contemporâneo globalizado hoje é garantir o direito de alimentação de todos os seres vivos. Uma comitiva da Unifor esteve em Israel para uma missão de negócios que incluiu visitas técnicas de conteúdo geopolítico e culturais. A viagem aconteceu entre os dias 2 e 10 de novembro. O país foi escolhido por ser o segundo maior polo de startups e novos negócios do mundo. O Laboratório de Estudos sobre Psicanálise, Cultura e Subjetividade organizou um colóquio sobre violência de gênero. A repórter Tarsila Saunders alerta sobre uma série de violências contra alguém em situação de vulnerabilidade devido à sua orientação sexual ou identidade de gênero. De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o Ceará registrou mais de 7.000 casos de violência contra a mulher, entre os meses de janeiro a maio de 2022. Por isso, a Unifor promoveu um colóquio para debater esse assunto tão importante. A violência de gênero é toda e qualquer manifestação de opressão baseada no gênero dos indivíduos e na sua relação com as demais pessoas vivendo em sociedade. Essa violência ela pode se manifestar desde antes do nascimento, quando se perspectiva projetos ou interesses para a criança que vai nascer, quando se organiza o chá de revelação e depois vai passando por todas as fases da vida, infância, adolescência, até chegar nos prejuízos que nós já conhecemos na fase adulta.
A violência de gênero é qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica contra alguém em situação de vulnerabilidade devido à sua identidade de gênero. Todos os dias nós sofremos violência, né? São os olhares que nos despem na rua, são as formas que as pessoas atravessam as nossas falas, são todas as vezes que os homens, né? Muitas vezes o chefe, muitas vezes os nossos namorados ou maridos dizem assim, deixa eu falar, porque aqui quem fala sou eu. Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, em 2020, 1 a cada 3 mulheres em todo o mundo já foram vítimas de violência física ou sexual durante a vida. Por isso, o debate desse assunto é crucial. Traz um assunto que ele não é tão abordado na nossa grade de forma direta, mas que ele traz discussões e ideias e estratégias de enfrentamento que são muito importantes, não só para a prática de futuros psicólogos e futuras psicólogas, mas para a prática de qualquer cidadão. A gente precisa primeiro olhar para si, né? Entender o que está passando, qual a dor, o que aperta, e depois procurar ajuda, denunciar de fato. A gente não pode, literalmente, passar o pano para a violência. O Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência de gênero, disponível 24 horas, portanto, não hesite em denunciar. E agora, mudando de assunto, em clima de fim de ano, a iluminação natalina e a árvore de Natal da Unifor, que já são tradição, foram ligadas na última segunda-feira, 21. A inauguração da árvore de 8 metros de altura contou com a participação especial da Camerata Unifor, que apresentou canções natalinas tradicionais. Chegou a hora do Campus em Foco, para você conferir a programação de tudo o que acontece aqui na Unifor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Lucas Breno, estudante de jornalismo da Universidade de Fortaleza, e está começando mais um Campus em Foco. Vamos lá conferir as novidades? No próximo dia 1º de dezembro, o Centro de Ciências da Tecnologia aqui da Unifor promove a 13ª edição do Dia T. Além de exposições, o evento conta com uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis que será destinada à Associação Beneficente Parque do Cocó. É possível acompanhar toda a programação por meio do site que está aparecendo na tela. E temos também o lançamento do livro Efeitos Plurais da Pandemia, que irá acontecer no auditório A4 do Bloco A. Organizada pelas professoras Ana Virgínia Gomes e Maria Dionísia, a obra reúne resultados de pesquisa sobre os impactos da Covid-19. Vem aí mais uma edição do Bazar Bora Circular, promovido pelos cursos de modas da Universidade de Fortaleza. Aberta ao público, a ação acontece no Laboratório de Moda, no Bloco G da Unifor, em formato de troca-troca. Os participantes doam peças de 21 a 30 de novembro e recebem moedas de troca para usar no bazar, no dia 9 de dezembro. Vale a pena conferir. E vamos finalizar com um assunto muito importante, galera. A Unifor promove a Semana de Prevenção ao HIV do dia 28 de novembro ao dia 2 de dezembro. A programação é uma alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O evento contará com testagem rápida gratuita e ações informativas sobre o tema no NAMI, o Núcleo de Atenção Integrada e no campus da Unifor. E o Campus em Foco vai ficando por aqui, mas se você quiser ter mais informações, é só acessar unifor.br. E é claro, né galera, não esqueçam também de seguir a Unifor nas redes sociais. No Facebook, LinkedIn, Twitter, o @UniforOficial. No Instagram, TikTok e YouTube, o @UniforComunica. Fiquem ligados, até a próxima e tchau! Pessoal, na entrevista dessa semana estamos recebendo o Bruno Lessa, que é historiador, mestre, doutor e pós-doutor em administração com foco no empreendedorismo e inovação. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao nosso Espaço Mundo no Campus. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer te conhecer. É um prazer meu. Obrigado pelo convite, Misaele, obrigado pelo convite da TV Unifor como um todo e agradeço mais uma vez por ser chamado e poder colaborar. E para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua trajetória profissional e como a história e a administração se conectam. Bem, se eu te disser que, eu fiz administração depois, a minha primeira graduação na verdade foi em História. E eu me formei, né? E
e é interessante falar que a história ela meio que transversaliza como eu vejo a administração. É como se eu tivesse meio que um DNA de historiador quando eu faço pesquisa e também quando eu penso na administração como um todo, porque a história ela vai te propiciar, ela vai te oportunizar a ver as coisas a partir não só do ponto de vista do gerencialismo, da gestão, mas também da perspectiva econômica, ajuda a gente a entender também melhor a questão de processos, como é que os processos se formam, ajuda a gente a entender também as pessoas no decorrer do tempo. E assim, um dos recursos tangíveis mais importantes que a gente administra é a gente, né? Então, o estudo dessa ciência humana foi importante para que eu pudesse entender a ciência social que é a administração. E também até meus interesses de pesquisa também foram meio que direcionados nesse sentido. Então, assim, eu vejo que a principal importância da história para mim e a conciliação dela com a administração vem nesse sentido, vem nessa capacidade de conseguir articular esses diferentes conhecimentos e uma pluralidade de conhecimentos que as pessoas pensam que não se conectam às vezes, mas tem toda a conexão. E muito interessante, assim, né, de juntar essas duas áreas do conhecimento, assim, e na sua trajetória e carreira, enfim, assim. Eu sei que você atua e fala muito de questões sociais, então como que isso está atrelado às organizações e de onde surgiu o seu interesse, a sua inclinação para esses assuntos? Bem, quando eu entrei no mundo da administração, mas isso até antes mesmo como historiador, eu sempre gostei de participar de voluntariados, de movimentos sociais, de entender essa dinâmica da sociedade, né? Tem tudo a ver com o que a gente estuda. Porque às vezes as pessoas esquecem, na verdade não pensam, né? Elas esquecem que a administração é uma ciência social. Então você tem que estar antenado com com as questões que transversalizam a sociedade, como por exemplo, o impacto das organizações e das suas operações na natureza, o fato de a gente ter uma história eivada por uma sociedade profundamente racializada, talvez a mais racializada do mundo. E todas essas questões, em maior ou menor grau, impactam a dinâmica das organizações. Então, preocupar-se com a questão social é administrar. Porque, vamos supor, hoje em dia nós temos dentro vamos falar isso mais à frente, mas falar um pouco do environment, social e governance, os chamados ESGs, né, ESGs, eles têm tudo a ver com essas questões sociais, que é a gestão não só da empresa voltada para os acionistas, mas para todos os stakeholders, né, essas partes interessadas que compõem a sociedade. E justamente sobre essas práticas ESG que o senhor falou agora, assim, poderia explicar para a gente um pouquinho mais sobre essas práticas e como que isso se aplica no mercado? Sim, uma coisa que é fundamental para a gente pensar na administração é o chamado pensamento econômico. Dentro das várias definições possíveis existentes de economia, uma delas, a neoclássica, que eu vou falar agora, é que a economia e, por sua vez, de certa forma, a administração estudam a alocação ótima de recursos escassos, né? Aí, professor, quais recursos são escassos? Tempo, dinheiro, gente, né? Esses recursos são escassos. E os recursos naturais também. Não dá para a gente pensar que a gente conseguirá crescer ad infinito. Tá? Essa contradição constante de você promover crescimento e esses recursos são escassos, então como é que a gente vai realmente otimizar esse uso, né? Essa produção, esse consumo? Então, a partir ali da década de 70, com outros nomes, com outras roupagens, na verdade, as empresas e as organizações, as entidades multilaterais, como a ONU, enfim, começam a se preocupar em questões relativas ao chamado desenvolvimento sustentável. E esses debates eles vão evoluindo no decorrer das décadas, né? E as organizações vão, por uma série de escândalos e, enfim, e pressões sociais, começam a atentar o quão fundamental essas práticas relativas a um alinhamento com questões ambientais, o environment, com questões sociais, com preocupação com o entorno das organizações, por exemplo, que aí é o social, e por fim, transparência e uma governança corporativa saudável, transparente e democrática, né? Por isso governance. Então, assim, à medida que uma organização que ela se propõe hoje, na contemporaneidade, em ser ambientalmente responsável, socialmente responsável, né? Perdão pelo pleonasmo, e ter uma governança corporativa democrática e transparente, ela vai ter, isso já é cientificamente provado, tem farta literatura já mostrando isso, que ela vai ter acréscimos nas suas receitas, ela vai receber mais investimento. E os investidores, né, num esquema cíclico, procuram exatamente essas organizações porque sabem, olha, se essa empresa, o investidor ele não é ingênuo,
Ele consegue ver que se essa empresa ela se preocupa com essas questões ambientais, se ela se preocupa com a sua comunidade de entorno, com os seus stakeholders, e se ela tem uma governança democrática e transparente, eu posso investir nela porque eu vou ter meus retornos. Então, a partir daí, não na verdade a partir da década de 70, mas ali dos anos 2000, começam a surgir linhas de investimento direcionadas especificamente para empresas que têm, como eu posso dizer, linhas de ação, linhas de planejamento voltadas para essas áreas, né? Para atitudes que sejam ambientalmente responsáveis, amigáveis ao ambiente social e também que demonstrem ter uma governança corporativa, como eu posso dizer, transparente e democrática, né? O que essa transparência é fundamental. A gente está passando essa semana agora, estamos no dia 25 de novembro aqui, e essa semana, né, essas duas últimas semanas, nós tivemos um escândalo dentro do mercado de criptomoedas protagonizado por uma empresa chamada FTX, que fundamentalmente foi mostrado, está sendo mostrado agora, né, durante essa semana, que a empresa não tinha transparência alguma, né? Era uma empresa interessante, uma empresa até que se propagandeava, né, se vendia como ambientalmente responsável, socialmente amigável e tal, mas ela era completamente obscura em termos de governança. E isso acabou estourando, né, nesse prejuízo de mais de 50 bilhões de dólares para os investidores dessa empresa. Então, assim, o ESG, ele caminha na direção de poder mostrar para os investidores, para as empresas e para a sociedade que você pode ter empresas que atuam de forma consciente e que preservam não só o ambiente natural, mas vem a longo prazo a preservação da sociedade como um todo. Professor, e diante de tudo isso que o senhor estava explicando para a gente agora, sobre essa importância das empresas aderirem a essas práticas, como isso se conecta com a inclusão e diversidade? Perfeito. Quando há pouco nós falamos da questão de como a empresa ela demonstra para a sociedade que se preocupa com questões sociais. E a sociedade na qual a empresa está inserida, ela passa por transformações. E nós vivemos nos últimos 20 anos, assim, claro, esses movimentos sociais de igualdade de gênero, de raça, eles já existem há séculos, assim, mas eles começaram a ganhar espaço no debate público do Brasil depois da Constituição de 1988, principalmente. E as empresas notam que existe uma pressão da sociedade por uma inclusão dessas chamadas maiorias minorizadas. Professor, como assim maiorias minorizadas, né? Você pensar que durante 350 anos, mais ou menos, 2/3 da população brasileira pertenciam virtualmente ao outro terço. Então, isso significa, né, e depois que essa população escravizada foi liberta, tiveram práticas dessa raça, dessa mistura étnico-racial, desse grupo étnico-racial, criminalizadas, né? Durante muito tempo no Brasil, a capoeira, a umbanda, o candomblé, o samba foram criminalizados. Então não é só marginalizado, né? Porque marginalizado é aquilo que está à margem, mas não é ainda necessariamente crime. Então essas práticas foram criminalizadas. Então é necessário pensar como incluir, né, gradualmente e o mais rápido possível, né, da forma mais eficiente possível, esses grupos que foram excluídos da vivência em sociedade, né? Como a população LGBTQIA+, as mulheres, mesmo as mulheres brancas e fundamentalmente as mulheres pretas. Porque é um grupo que normalmente, né, assim como os PCDs, né, são grupos em geral, esses grupos como um todo, não as mulheres pretas especificamente apenas, mas também tem mais dificuldade de acessar a educação. Essas populações, né, no caso das mulheres pretas, estão mais normalmente delegadas ao trabalho doméstico. Então, é necessário que as organizações pensem como é que eu estabeleço políticas afirmativas, como as cotas, por exemplo, mas não apenas, que nos permitam incluir essas pessoas no seu rol. Então, a diversidade e inclusão hoje é uma pauta internacional, inclusive. Por exemplo, a nossa universidade, a Unifor, ela está iniciando um processo de acreditação internacional. E um dos critérios para ser acreditado internacionalmente, porque nós somos também uma organização, estamos inseridos nessa sociedade diversa, é o quão inclusivo e diverso nós somos enquanto universidade. Então, é uma pauta que ela é transversal ao mundo contemporâneo, consequentemente às organizações que estão inseridas nele, né? E por sua vez elas vão estar tendo que dialogar diretamente com os ESGs nesse sentido também. E com todas essas questões, o que a gente pode esperar dos novos modelos de negócios e relacionados a essas práticas do ESG e também quais as perspectivas aí para o mercado? Bom, eu penso que a priori o que a gente pode esperar são
organizações que se preocupem com o bem-estar dos seus mais variados stakeholders, né? Seja os seus colaboradores, fornecedores, clientes, enfim, que toda essa população seja pautada pelas empresas. Algo que a gente pode esperar também é um alinhamento com as chamadas formas mais eficientes energeticamente de produção e de consumo da energia, né? Perdão o pleonasmo de novo. Por exemplo, como é que nós fazemos para gerar e consumir mais energia, as chamadas energias verdes, as energias ambientalmente responsáveis, amigáveis. Então é outro ponto também. Algo que nós devemos ver também no decorrer dos próximos anos são mais investimentos públicos, do setor público, me refiro dos governos, não apenas do governo brasileiro, mas de governos em geral e de organizações multilaterais, como a ONU, que eu acabei de citar, em editais de financiamento de pesquisas nesse sentido e de ações nesse sentido. Hoje é bem comum nós encontrarmos, por exemplo, editais que vão fomentar a pesquisa, capital humano voltado especificamente para mulheres de origem, vindas dos povos originários aqui no sul global, ou para mulheres pretas do sul global. Então, nesse sentido, é um caminho que nós vamos ver tanto no âmbito das empresas privadas, quanto, acredito sim, nos governos. E, aliás, e também vale ressaltar que para o terceiro setor, né, na sociedade civil organizada, o que eu acredito que já está acontecendo, na verdade, é uma melhor qualificação dessas organizações não governamentais, dessas organizações como um todo que compõem o terceiro setor. Porque para que elas consigam investimento, vai ser necessário igualmente como eu posso dizer, essa conformidade com a seriedade que os ESGs, que os ESGs requerem. Então eu penso que nós vamos ter organizações mais eficientes, mais eficazes, mais efetivas e mais alinhadas com questões ambientais, com uma preocupação com o social e também mais transparentes no sentido da sua governança. Professor, muito obrigado pela conversa. E para quem se interessar mais sobre o assunto, quiser conferir mais conteúdo sobre o tema, onde a gente pode seguir o professor, saber mais do seu trabalho? Bem, eu colaboro com o Jornal Diário do Nordeste, eu escrevo textos mensais, inclusive na verdade, meu texto dessa semana foi exatamente sobre, na verdade desse mês, né? Foi sobre a relação entre a COP27 e os ESGs, o que foi debatido, né, em relação a essas questões relativas a ESGs na COP e quais são as repercussões disso nas organizações. E eu também escrevo mais sobre diversidade e inclusão, sobre empreendedorismo, que na verdade a minha área de pesquisa fundamentalmente hoje é empreendedorismo social, gestão no terceiro setor, mas também gestão pública, empresa privada. Então assim, eu dialogo com essas questões e eu costumo publicar meu texto tanto no LinkedIn, no Bruno de Souza Lessa, quanto no meu Instagram, @BrunoLessa85. Então, muito obrigada novamente, professor. Sigam lá o professor nas redes sociais. Então é isso, pessoal. O Mundo no Campus vai ficando por aqui e até a próxima.